Não é, Isaías? Amém? A Maria está aí, mais novo membro da ICAP. Aleluia. Vocês vieram, hein? Glória a Deus. Até a Gisele, visitante. Aleluia. Só porque está esse problema aí de combustível, vocês vieram? Glória a Deus. Amém. Amém. Nós estamos atravessando um momento que é evidente, é claro, que Deus está permitindo até para mexer com a igreja. Para chacoalhar, dizendo assim, olha, esse é um problema, sobretudo, da igreja. Porque, veja bem, a igreja tem autoridade. Cristo deu a autoridade dele para a igreja. Eu vos dou as chaves. O que ligares na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. Agora, eu entendo que nós não estamos exercendo isso como poderíamos exercer. Nós não estamos praticando essa autoridade. Porque senão muita coisa não estaria acontecendo. Mas em todo caso, Deus está nos convocando para uma verdadeira unidade em oração. Você crê nisso? Eu quero falar sobre isso, orgulho e oração. Mas, apóstolo, por que orgulho e oração? O que tem que ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Vocês vão entender. Então, vamos começar orando. Vamos ficar de pé. Nós temos como obrigação orar pela nossa nação. Foi nessa nação que você nasceu. Independente de raça, né? Muitos vieram de outras nações e é um mix na nação brasileira. Mas independente disso, nasceram aqui. E você vive aqui. A própria palavra diz para que oremos para a cidade onde formos ou na cidade onde estivermos, para nós orarmos. Porque se ela prosperar, nós vamos prosperar. É isso, me lembrei disso agora. Só para que vocês tenham uma ideia, que é verdade isso que eu estou falando, está lá em Jeremias, capítulo 29. Interessante isso, né? Deus me lembrar disso. Jeremias 29, versículo 7. Procurai a paz e a prosperidade da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Mas se nós não orarmos, como é que vai prosperar a nação? Como é que a nação vai ser limpa da corrupção? Se nós não tomarmos a posição, isso cabe à igreja. Muita coisa que está acontecendo aí, nós somos os responsáveis. Ah, mas é o governo, é não sei quem, não sei o que. Não, somos nós. Porque se nós temos esta autoridade que o Senhor nos outorgou e nós não a usamos, e aí nós vemos acontecer tantas coisas que não deveriam estar acontecendo. Mas vamos orar, dê as mãos aí. Aleluia. Eu quero dizer que o que Satanás mais teme é quando a igreja ora. Ele não teme você vir ouvir a palavra. É importante, porque ali Deus vai expressar os seus pensamentos, vai dar direção. Sim, lógico. Mas, sobretudo, a maior prioridade é orarmos. Quando nós oramos, principalmente aqui em comunhão, muitas coisas caem por terra, muitas dificuldades caem por terra, muitas ações malignas caem por terra, muitas coisas que às vezes acontecem no nosso lar, na nossa casa, caem por terra. Porque é impossível que Deus não ouça a oração da igreja. Amém? Nós temos um canal chamado Espírito Santo. Esse é o nosso canal de conexão com o trono de Deus. Pai, nós estamos aqui em reunião, principalmente para orarmos, clamarmos diante de Ti,
Por isso tu dizes na tua palavra, clama-me a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Senhor, nós queremos conhecer aquilo que não sabemos. Precisamos da tua revelação. Precisamos conhecer aquilo que está em oculto aos nossos olhos ainda. Mas a tua palavra diz que quando oramos, o Senhor nos toma pela nossa mão direita e vai adiante de nós, quebrando portas de bronze, cadeados de ferro, para liberar os tesouros que ainda não conhecemos. Senhor, libera esta unção maior que o Senhor tem reservado para este tempo. Nós colocamos diante de ti, em primeiro lugar, as nossas famílias, as famílias que estão aqui representadas, mesmo aquelas que não estão, nós colocamos diante de ti. Muita gente não pôde vir hoje a esta reunião dos filhos de Deus, por causa de combustível, por causa dessa situação, mas Pai, nós vamos contra isso, em nome do Senhor Jesus, e anulamos todo levante, toda malícia, todo engano que vem do inferno, toda situação que se opõe ao teu conhecimento, nós repreendemos agora e fazemos cair por terra. Senhor, venha, Pai, agir em nosso favor, atenda o nosso clamor, porque estamos aqui também arrependidos, Senhor, estamos aqui nos humilhando diante de Ti e reconhecendo que Tu és nosso Deus, que não temos outro Deus além de Ti, nem o outro haverá. O Senhor é único e suficiente Salvador das nossas almas e Salvador das nossas famílias, Salvador desta nação, papai, aquele que pode curar a nossa terra. Foi aqui que nós nascemos, é aqui nesta cidade que vivemos. Então nós declaramos paz em Santana do Parnaíba, declaramos paz em Barueri, declaramos paz em Jandira, declaramos paz em Itapevi, Carapicuíba, Osasco, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Itu, Sorocaba, São Roque, Cotia. Declaramos paz, Senhor querido, aqui, papai, lá em Osasco, aqui na cidade de São Paulo, declaramos a tua paz, Senhor querido, todas as regiões circunvizinhas no estado de São Paulo, no governo federal em Brasília, Pai, todos os estados, que venha reinar a tua paz, porque quando a tua paz reina, nós prosperamos, quando a tua paz reina, as portas se abrem, quando a tua paz reina, o Senhor pode agir, poderá tomar no controle cada situação, porque a tua igreja está orando, e quando a tua igreja está orando, o inferno estremece. Senhor, nós invocamos o teu nome, invocamos a tua santidade, invocamos o teu poder, invocamos a tua cura, invocamos os teus milagres, invocamos a tua formosura, o poder do teu Espírito Santo, Pai. Haja paz na vida destes caminhoneiros, haja paz na vida desses líderes sindicais, haja paz na vida desses empresários de transportadoras, papai querido. Senhor, se houve alguma armação, ela vai cair por terra, porque não há nada em oculto que não venha à luz, papai. E agora, neste tempo, o Senhor está trazendo à luz a muitas coisas. Por quê? Porque a tua igreja, pelo menos uma boa parcela da tua igreja, está orando, está buscando a tua face. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pela nossa, papai querido, indiferença muitas vezes, pela nossa falta de oração. Te pedimos perdão, papai, porque muitas vezes estamos alheios aos acontecimentos, estamos alheios às próprias causas, a causa do teu povo, e a nossa causa é a tua causa, Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados com as almas que precisam ser alcançadas, com a mudança que precisa haver na nação. Muitas vezes, e quantas vezes, nós estamos preocupados conosco mesmo, Pai. Estamos muitas vezes só preocupados com os nossos interesses e não estamos, Senhor, apreensivos pelos teus interesses. Os teus interesses é alcançar almas, os teus interesses é curar, é saurar, é libertar, é transformar, é batizar no Espírito Santo. Os teus interesses precisam ser os nossos, ó Pai. Ah, meu Deus, nós queremos ver isso. Nós queremos ver os teus sinais, as tuas maravilhas
maravilhas, os teus milagres. Cura esta nação, cura esta terra, papai. Mova a consciência destas lideranças, mova a consciência dos governantes, ó Pai. Faça algo contundente nesta nação, para que famílias venham ser restauradas, Senhor. Pai, muitas vezes, quantas pessoas nas nossas próprias famílias precisam da nossa palavra, precisam da nossa ação, precisam do nosso abraço, precisam da nossa oração. Pai, nós agora estamos clamando, Pai, que haja de fato, a começar no nosso meio, uma verdadeira comunhão nas famílias, uma verdadeira unidade no nosso meio. Nós clamamos diante de Ti, para que haja comunhão na Tua igreja, Pai, comunhão no meio do Teu povo. Pai, faça, haja, papai, começa a mover os corações, como disse o apóstolo Paulo: desperta tu que dormes, e Deus te iluminará. Haja um despertamento na nação, haja um despertamento na vida dos governantes, haja um despertamento na tua própria igreja, papai, e nós nos levantarmos e orarmos e sermos movidos realmente pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos porque cremos, ó Pai, que o Senhor está ouvindo e o Senhor vai agir. Derrame o teu poder aqui, papai. Faça milagres neste lugar. Usa as nossas vidas para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Onde quer que estivermos, nós realmente tenhamos boca profética, nós tenhamos boca para orar e não para falar mal, nós tenhamos boca, Pai querido, para abençoar, nunca para amaldiçoar, nós tenhamos boca, Senhor, para te adorarmos, para te louvarmos, Senhor, para sermos gratos, Senhor, a começar pela própria salvação. Meu Deus, leva como vento, ou pelo vento do teu Espírito Santo, esta oração para atingir toda esta terra, para atingir a cada família, a cada lugar longínquo ou perto. Que o Senhor mova as águas do teu Espírito Santo, e te louvamos e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. 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 Amém. Poder se assentar. Quero te falar, começar por orgulho. Quantas vezes o orgulho é muito mais forte do que o dinheiro. Tem pessoas que perdem tudo, perdem suas riquezas. Muitas pessoas. Muitas pessoas ficam pobres financeiramente falando, economicamente falando, mas não perdem o orgulho. E isso é uma coisa triste de se ver, mas é uma realidade, isso acontece. Que a coisa que mais afeta o próprio crente é esse tal de orgulho. E começou lá. Que foi o orgulho que entrou no coração de Lúcifer. E que mesmo depois de ter acontecido tudo que aconteceu, ele não perdeu o orgulho. Mesmo depois dele ser despido de tudo, despojado de tudo que ele era, e de tudo que ele representava lá no céu, o orgulho veio com ele. E foi uma das coisas que ele introduziu, por isso que o homem resolveu seguir o comando dele, a sedução dele, e resolveu andar sem Deus. Então o orgulho foi a primeira coisa que entrou. E acompanhado do orgulho vem a rebelião. Acompanhado do orgulho vem a inveja. Acompanhado do orgulho vem o ciúme. E tantas coisas que provêm como ramificações do orgulho. Muitas vezes, por isso que eu estou falando de orgulho primeiro. Quantas vezes as pessoas oram com orgulho? Isso aqui é um exemplo. Lucas 18, não precisa abrir. Lucas 18, a partir do 10, quando subiram o publicano e o fariseu para orarem no templo, os dois juntos, lado a lado. E o fariseu orava da seguinte maneira:
Eu não sou como os demais homens. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que tenho. Não sou como este publicano. Olha a oração de orgulho de um homem que conhecia até a palavra do que aquele publicano. E o publicano, de repente, alçou a sua voz e disse assim, batendo no peito, sou pecador! E Jesus disse assim, o publicano saiu justificado, o outro não. Porque o outro orava com orgulho, dizendo aquilo que ele era, aquilo que ele fazia e acontecia. E pondo o dedo ainda sobre o outro. O outro estava quebrantado, o outro estava reconhecendo quem ele era, um pecador. Olha como o orgulho atrapalha a nossa própria oração. Quando Jesus começou o ministério dele aqui, a primeira coisa que ele lançou fora foi o orgulho. Abre em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Eu vou dizer nada mais apropriado hoje do que falar sobre isso. Quantas pessoas por aí estão padecendo tantas coisas, mas não largam mão do orgulho. É impressionante isso. Como isso dói no coração de Deus. Filipenses 2, versículo 6. Olha o que Jesus fez em primeira instância. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus, nele, no espírito dele tinha a forma de Deus, porque dentro dele estava o espírito de Cristo, que é o próprio Deus. Cristo é Deus. Cristo é a imagem de Deus. Imagem e semelhança de Deus, Cristo. Estava nele. Mas a primeira coisa, porque aqui está, em primeiro lugar, o que ele fala, o que Paulo fala. Que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual. Então ele lançou fora isso. Lançou fora o orgulho, a primeira coisa. Para depois virem as outras coisas. Mas, assim mesmo se esvaziou. Se ele não lança fora o orgulho, como ele ia poder se esvaziar? E uma coisa vai levando a outra, tomando a forma de servo. Se ele não se esvazia, ele não pode ser servo. Porque para você servir alguém, você precisa ser servo. Ou você precisa estar vazio de si mesmo. Porque se você não tiver vazio de si mesmo, jamais você vai poder servir alguém. Porque servir alguém é uma entrega. É uma opção? É uma opção. É uma opção que Deus te dá. Para você ter a livre escolha, como diz o livre-arbítrio. Ou você escolhe servir ou não, vai depender de você. Mas para você servir, o orgulho tem que sair fora. Tem que haver o esvaziar, amados. E aí ele toma a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, olha só. Mesmo sendo Deus dentro dele, ele toma a semelhança de homens. E achado em forma de homem, humilhou-se. Porque uma coisa vai levando a outra, porque senão você não vai conseguir se humilhar se você não tomar esse script ou esses parâmetros que estavam em Jesus, porque é isso que Paulo fala lá antes. Tomai como exemplo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Está falando, tem o mesmo sentimento que houve nele. O mesmo traçado, a mesma linha, a mesma conduta. E aí, depois que ele humilhou-se, ele foi obediente, sendo obediente até a morte de cruz, porque senão você não vai ser obediente. Se não tomar esse traçado, não adianta. E a tua oração também, ela não vai ser eficiente como poderia ser. Não vai ter a eficácia que poderia ter. Então foi isso que Jesus fez. Então imagina, quando ele orar, a coisa acontecia.
Quando ele ia buscar a face do Pai, ele ouvia. O Pai ouvia e Jesus ouvia o Pai. Porque o canal estava livre, não tinha nenhuma dessas coisas que poderiam atrapalhar. A começar o orgulho. E aí Jesus tomou a reta da cruz. Porque diz aqui que ele foi obediente até entregar a sua própria vida. Em função de muitos. Em favor de muitos. Agora, a oração era uma coisa tão prioritária na vida de Jesus, que em muitos momentos, orar estava acima dele ir e curar as pessoas. Mesmo tendo uma multidão de enfermos, mesmo tendo uma multidão que precisava ouvi-lo e foram lá para ouvi-lo, ele deixou a multidão e foi orar. Olha como é prioridade na sua vida isso. Lucas 5, 15 e 16, vocês vão ver o que eu estou falando aqui. Lucas 5, 15 e 16. Mas a sua fama se espalhava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada de suas enfermidades. 16. Ele, porém, tem uma multidão aí, Jesus, para você orar por eles, para você ministrar a palavra, eles vieram te ouvir, eles vieram receber cura. Olha a multidão, Jesus, que você tem que ir lá, tem que orar, tem que curar as enfermidades deles. Mas ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Pensa um pouquinho. Mas tudo bem, eu estou vendo que tem uma multidão aí, eu preciso orar por eles, eu preciso falar com eles, mas espera um pouquinho. Eu tenho uma prioridade muito mais relevante do que isso. Eu preciso orar. Queridos, quantas vezes nós colocamos a oração como último lugar na nossa vida? E precisa ser o primeiro lugar. Precisa estar acima de tudo. Orar. Buscar a face de Deus, porque Ele nos deu esse privilégio de podermos orar. Ele nos deu a presença dEle, Ele nos deu o Espírito Santo. Como é que nós vamos renegar isso? Como é que nós vamos ser alheios a isso? Se temos esse canal tão poderoso, chamado Espírito Santo, que é o próprio Deus, que foi mandado para dentro de nós, para que nós tivéssemos essa conexão com os céus. Nós tivéssemos essa conexão com Deus, direta. É uma linha direta com Deus, o Espírito Santo. Então isso é prioridade máxima. Orarmos. Porque se nós não orarmos, as coisas não acontecem. Se as pessoas não orassem ali, eu estou falando das coisas bíblicas que estão dentro das Escrituras. Se as pessoas não orassem, Deus não fazia. Você quer um exemplo? Se o povo de Israel, que estava lá dentro do Egito, não clamasse, Deus não iria levantar Moisés e não poderia retirar o seu povo que estava no Egito. Muito embora tenha sido uma promessa que ele tinha feito desde Abraão. Mas precisava haver um clamor. E lá em Êxodo 2:23, o povo começa a clamar. E diz que Deus ouviu depois que eles começaram a clamar. Amém? Deus ouviu, respondeu e levantou Moisés, e o povo que estava lá no Egito foi resgatado, porque houve um clamor. A mesma coisa, Deus, para destruir Sodoma e Gomorra, ou seja, para tirar Jó, para tirar Ló e a sua família que estava lá dentro, Abraão precisou interceder. Porque senão Deus não ia poder tirar Ló de lá de dentro. Então, mediante a intercessão de Abraão, porque ele foi comunicado por Deus, então Abraão entendeu que ele tinha que interceder para Deus poder agir e tirar Ló e a sua família de lá, de Sodoma e Gomorra. Uau! É assim mesmo. Você quer ver outra coisa? Lá em Gênesis 21, se o menino Ismael, que tinha sido mandado embora, e foi lá para o deserto, mesmo Abraão tendo dado água e comida, chegou uma hora que acabou a água. Acabou a comida. E eles estavam ali. E a própria Agar foi um lugar distante para não ver a morte do menino. Mas quem clamou foi o menino. O menino começou a clamar e disse que Deus ouviu o clamor do menino. Veio lá
e deu o que eles precisavam, e ainda abençoou, dizendo que lhe fariam grandes nações através de Ismael. Amém, irmãos? Olha o método de Deus fazer as coisas. É com a nossa oração. A mesma coisa. Jesus enviou o Espírito Santo da parte do Pai e cumpriu a promessa? Sim, mas o povo precisou ir lá orar em Jerusalém. Eles se reuniram para orar e por 10 dias consecutivos, na mesma oração, no mesmo clamor, porque diz que eles estavam unânimes, orando pela vinda do Espírito Santo. Então, eles tiveram que orar para receber o Espírito Santo. Amém, amados? Você quer ver outra coisa? Para que Deus movesse Pedro para ir lá pregar para Cornélio, Cornélio orava a Deus incessantemente, fez Deus ir lá, mexer com Pedro, mover Pedro para ir lá na casa de Cornélio, pregar a palavra para eles se converterem e ainda serem batizados no Espírito Santo. Amém, querido? Olha como Deus faz. Não tem jeito. Nós não temos escolha. Se quisermos ver a ação de Deus, precisamos orar. E com humildade, coração quebrantado. Jesus, antes dele fazer as suas escolhas, e antes dele começar a agir ministerialmente, o que ele fazia? Ele ia orar, aí mesmo em Lucas capítulo 6, a partir do 12. Fantástico isso. Esse é o tema de hoje, porque nós estamos no momento para acordarmos. Porque se nós não acordarmos, se nós não nos levantarmos em oração, em busca à face de Deus, nós não vamos ver as coisas mais tremendas que Deus preparou para este tempo. E eu creio nisso. Que o que tem ao porvir, que o que tem lá na frente é muito melhor do que já recebemos. Por isso que diz: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu bem sei os planos que tenho para vós. Não são maus, mas são planos de paz para dar esperança e futuro. Mas aí que está. Isso vai depender da nossa busca, queridos. Versículo 12 de Lucas, capítulo 6. Naqueles dias, subiu ao monte a fim de orar e passou a noite em oração. Depois que ele passou a noite em oração, ele desceu e fez as escolhas. Escolheu os 12 apóstolos no meio da multidão de discípulos. E no versículo 17, descendo com eles, aí começou a haver uma ação. Porque, veja bem, por que é chamado oração? Orar com ação. Jesus não só orou, mas teve uma ação. Ele discerniu, depois de toda aquela oração, a noite inteira, falou: bom, agora é hora de eu ter ação. E foi lá e começou a determinar as escolhas. Descendo com eles, parou num lugar plano, onde se encontrava grande número de discípulos seus, e grande multidão. Então não eram só os 12 eram os apóstolos, aqueles que iam gerar a própria igreja lá na frente. E de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Mas antes disso, o que ele foi fazer? Por isso, quando veio lá antes, em Lucas capítulo 5, aquela multidão, para ele orar e para curar aquela multidão e para pregar a palavra, ele falou: não, peraí, eu preciso me munir da unção, eu preciso me munir do azeite, eu preciso orar. Vocês ficam para depois. Amém? Por quê? Depois que você ora, você vai ter direção das suas ações. Antes, não. Se você não ora, você vai ter ações, mas com certeza elas não vão ser direcionadas pelo Espírito Santo. Porque você não vai estar discernindo a voz de Deus. Se Jesus fez isso, e ele estava como homem, ele entendia que ele precisava fazer, precisava mesmo. Ele já tinha se esvaziado de tudo que ele era. Ele falou: eu preciso buscar, eu preciso me encher, eu preciso conhecer a vontade do Pai, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso entender aquilo que eu preciso fazer, na cidade que eu preciso ir, as ações que eu preciso ter, então eu vou orar. Aí teve ação. E aí, depois disso ainda, ele pregou o sermão da montanha das bem-aventuranças, amado. Ele não poderia ter feito tudo isso se não tivesse orado.
E olha uma coisa, constantemente Jesus estava em oração. É impressionante. Amados, quantas coisas erradas que fazemos quando não oramos. Quantas atitudes impróprias que nós temos quando não oramos. Quantas coisas que nós fazemos que são por inércia, são diante do cotidiano, diante da rotina que temos, e vamos fazendo, vamos atropelando. E quando não oramos, quanto nós somos cheios de ansiedade. Você quer ver uma coisa? Você quer ser livre de ansiedade? Começa a orar. Mas não tenho tempo. Eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ansiedade. Eu preciso resolver aquela situação na escola. Eu preciso resolver aquela... Eu preciso de uma reunião. Eu preciso fazer tantas coisas. Eu preciso fazer tantas visitas. Ansiedade. Mas se você se lança na presença de Deus e começa a buscar sua face, depois de um tempo, quando você termina de orar, eu tenho certeza que você não vai estar mais com ansiedade. Absoluta convicção. Não há como errar nisso. Você pode ter certeza e pode reparar nessas coisas. Que quando você sai no teu dia e não orou, não buscou a presença de Deus, você não vai ter ação segundo aquilo que você orou e segundo aquilo que você vai ouvir de Deus, porque certamente Deus vai falar contigo. Você tem o Espírito Santo. Você é um canal, você está conectado com Deus. Você vai ouvi-lo sim, em nome de Jesus. Sempre eu ouço a Deus depois que eu oro. Ou mesmo durante a oração, de repente Deus começa a falar. Quando eu estou orando com a apóstola, eu e ela juntos, às vezes Deus fala com ela primeiro, e aí há uma testificação. Ou às vezes Deus fala comigo e há uma testificação com ela. Porque nós estamos no mesmo propósito de oração. Um está orando, o outro está concordando, ou ela está orando e eu estou concordando, ou eu estou orando e ela está concordando. Muitas vezes é mais eu orando e ela concordando. Mas tudo bem, isso não importa. Importa que há uma concordância ao mesmo sentido na oração. E Deus fala mesmo, porque Deus ele quer falar contigo. Ele quer dar as direções para ti. Ele quer mostrar o caminho que você deve andar. Ele quer mostrar a maneira como você vai decidir as coisas naquele teu dia. Porque Ele é o abençoador. O pastor Celso estava falando aqui sobre oferta e dízimo. E tem uma passagem lá naquilo que ele leu, que diz assim: com maldição sois amaldiçoados. Para pensar sobre isso. Não é Deus que está amaldiçoando. Ali ele não fala assim, eu estou amaldiçoando. Eu vou amaldiçoar vocês, se vocês não ofertarem dizimar. Fala, com maldição sois amaldiçoados. Ele está falando que as próprias pessoas estavam se colocando debaixo de maldição. Porque, quer queira ou não, a tua oferta e o teu dízimo é uma oração para Deus. Porque, eu falei, orar com ação. Quando você está vindo aqui trazer tua oferta, uma das coisas que você está fazendo, se é de fato uma oferta de sacrifício, você está adorando. É uma ação, você ir lá na frente e adorar a Deus com aquilo que Deus te dá. Porque é Deus que te dá. Ah, não, isso é a minha força, é o meu esforço, mas Deus te deu aquele trabalho. Deus te deu a condição de você ter aquele trabalho. Deus abriu uma porta para você trabalhar naquele lugar. Deus te deu uma sabedoria para você opinar lá dentro da empresa, para você dar direções, ou para você ter algumas ações que vão te beneficiar. Foi Deus que fez isso. Deus te deu inteligência para você. Amados, foi Deus que te criou, amém? Deus que fez com que você voltasse a ter a imagem, semelhança dele em você por meio de Cristo, aleluia. Amém? Aleluia. Deus vai guerrear por nós se nós oramos.
Deus vai dar ordem, sim, aos seus anjos a nosso respeito quando nós oramos. Deus vai abrir portas quando nós oramos. Deus vai curar quando nós oramos. Você é fruto de oração. Nós estamos aqui hoje porque alguém orou por nós. Quantas pessoas precisam ser salvas, às vezes, na tua família, mas você não ora. Não estou dizendo que você não ora, você ora, amém? Vamos dizer que você ora mesmo. Glória a Deus. Então, se você ora, você vai orar mais a partir de hoje, aleluia, com certeza, amor. Deus quer fazer milagres. Ah, mas Deus não faz milagres, faz muitos milagres, mas nós não clamamos pelos milagres. Quantos milagres às vezes você está precisando? Ele quer responder e fazer coisas que você desconhece. Porque quando Deus faz um milagre, são coisas sobrenaturais. Assim como eu já vi muitas vezes na minha casa, na minha vida, Deus fazer milagres. Quantos livramentos? Quantos livramentos? Às vezes nós vamos viajar e nem oramos. Você já parou para pensar nisso? Meu Deus! E depois as coisas acontecem e a gente vai reclamar com Deus. Ah, o pastor não está orando por mim. Eu até oro por você. Mas é o seguinte, a tua vida de intimidade com Deus é através das tuas orações. Deus quer fazer muitas coisas na sua vida. Coisas que às vezes Ele não pôde fazer ainda porque você não clamou por elas. Deus não mudou, mas eu creio que está mudando a nossa nação, porque tem muita gente orando. Por que está aparecendo tanta coisa aí? Por que essas coisas corruptas começaram a vir à luz? Porque a igreja começou a orar, a igreja começou a clamar. Eu não digo toda, mas uma boa parcela da igreja começou a buscar Deus, começaram a se reunir para buscar de fato a face de Deus. Então, as coisas começaram a acontecer. Deus moveu um coração daquele homem chamado Deltan, lá em Curitiba. Ele falou, não, eu vou abraçar essa causa. O procurador da República, um rapaz que tem 37 anos, crente, cheio do Espírito Santo, amém? Ele falou, não, eu não queria me envolver com isso, mas é uma causa e é causa de Deus. E aí ele abraçou o negócio. Pacotes e pacotes, mais coisas, ele começou a vasculhar, começou a investigar, começou a buscar, a procurar, e aí começou a levantar as coisas. E entrou em contato com a Polícia Federal. E começou uma grande investigação, a maior investigação da história que começou a acontecer no Brasil. Porque um homem de Deus, e com certeza a mãe daquele rapaz orou por ele. Muitas pessoas oraram por ele. Ele estava coberto de oração e ele mesmo orava. E aí ele entendeu, essa causa é causa de Deus e começou. E se aprofundou. Passou a Polícia Federal, eles começaram a investigar. A Polícia Federal passou para o juiz lá, o Sérgio Moro. E aí ele começou a ter provas para indiciar as pessoas, para mover ação contra as pessoas. E nós estamos vendo hoje o resultado de tudo isso. É uma coisa que ainda continua e vai continuar por muito tempo. Por isso nós precisamos orar por esses homens. Precisamos orar pelo Deltan, precisamos orar pelo juiz lá, pelo Sérgio Moro, precisamos orar pelas nossas autoridades. A palavra fala, orai pelas vossas autoridades, para que tenham uma vida boa. Isso está onde? Em 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ver isso. Versículo 1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações. Súplica é uma oração fervorosa. É como você estar diante de Deus, um coração rachado, quebrantado. E aí vai ser uma súplica. Orações, intercessões. Você vê que são coisas distintas. Intercessão quando você ora por alguém. Quando você ora pela tua nação. Quando você ora pela tua família. Quando você ora pela tua igreja. Quando você ora pelo próximo. E ações de graças, agradecimento a Deus. Por todos os homens. E aqui o subtítulo diz assim, instruções sobre adoração. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Oh, mas eu tenho que orar lá pelo Temer. A palavra diz que você tem que orar.
É muito difícil para mim, mas eu oro. Às vezes ali, mas eu tenho que orar. Porque tudo é possível, aquele que crê, amado. E o momento que você mais crê, quando você está orando, porque se você for orar e não crer naquilo que você está orando, Deus também não vai agir. E eu oro. Senhor, quebra o coração dele. Por quê? Mas, pastor, por que você ora para Deus quebrar o coração dele? Deus quebrantou o coração de Faraó e endureceu o coração de Faraó. Deus quebrantou o coração de Faraó e endureceu o coração de Faraó. E assim foi 10 vezes. Para que os outros reconhecessem que ele é Deus. Que ele tem poder sobre o coração do homem, amém? Imagina essa igreja, a igreja orando para Deus quebrar um coração. Deus pode fazer. Ainda que ele não se converta. Mas ele pode ter momentos de quebrantamento e de ter um raciocínio correto. Por que não? Ah, mas tem um monte de capeta por trás. Não importa, para Deus não importa isso. Porque quando você ora, o inferno estremece. O que o diabo tem mais medo, o que ele tem mais pavor é da tua oração. O mais importante você fazer é orar, até mais importante do que você ouvir uma palavra profética. Porque quando você está orando, Deus pode te dar uma palavra profética. Amém? A respeito de muitas coisas que Ele quer fazer na sua vida. De repente Ele te fala, olha, está vendo aquela empresa? Vai lá, que eu vou te colocar lá dentro. Aconteceu isso com um homem que estava orando pela empresa, ele estava na porta, daqui a pouco veio uma pessoa e chamou ele, você não quer trabalhar aqui? Você não quer trabalhar nesse lugar? Mas por que você está me falando isso? Porque eu estou vendo que você é uma pessoa boa, uma pessoa correta. Ele começou a trabalhar lá, não sei se foi de office boy, na limpeza, não me lembro bem do testemunho, mas existe esse testemunho. Hoje, ele é um executivo da empresa. Por quê? Porque é um homem de oração. Amém, amados? Quantas coisas boas podem vir nas suas mãos. E como eu tenho orado para Deus levantar empreendedores do reino aqui. Hoje tem pouca gente aqui, mas tem você. Esse pouco número de pessoas, para Deus, é uma multidão. Porque através desse pouco número de pessoas, Deus pode alcançar multidões. Deus pode fazer uma revolução no reino espiritual. Por meio da tua oração. Amém? Então está aqui. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, com toda a piedade, que significa misericórdia, ou compaixão e honestidade. Eu vou te dar 3 referências para nós irmos nos encaminhando para o fim. 3 referências sobre oração. 2 com Jesus e uma numa situação que o apóstolo fala em Efésios, capítulo 6. Então, vamos lá. Primeira de Jesus, abra em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Eu leio um pouquinho antes, mas vamos aqui direto no 36. Depois até podemos ver o que ele fala antes. Mas isso é tremendo o que ele fala. Olha aqui. Lucas 21, 36, ótimo. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha só. Ele está dizendo que vigiar em todo o tempo e orar é importante para que nós escapemos de toda a tribulação que vai vir no mundo. E ele fala antes ainda algo muito mais ainda delicado até, podemos dizer. O que vai vir, no versículo 35, diz assim, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E aí? Foi ele que falou, hein? Foi Cristo que falou e ele é a verdade. O que ele falou se cumpre, tem se cumprido. Se nós não orarmos, como ele está dizendo aqui, nós não podemos escapar das coisas que sobrevirão.
Segunda referência, Marcos, capítulo 14. Você é uma bênção, amém? Que bom que você está ouvindo isso. Aleluia. Jesus estava no Getsemane. É importante o que ele fala aqui. Versículo 38 de Marcos, capítulo 14. Vigiai e orai. Interessante que ele fala antes, vigiai. Como que é isso, vigiai? Ficar atento às coisas que estão acontecendo. Às vezes está acontecendo tanta coisa à nossa volta, como, por exemplo, essa situação, essa greve que está acontecendo e está atingindo a nação inteira. Porque, veja bem, uma coisa está levando a outra. A parada dos caminhoneiros, a primeira coisa que acontece é que os supermercados não vão ser supridos. O alimento não vai chegar lá, ao consumidor final. Ou seja, todos os supermercados não estão sendo abastecidos. Então, a primeira coisa que é atingida é a alimentação. Uau! Aí vem hospitais. Quantos que estão aí sem oxigênio? Porque não tem como chegar lá porque os caminhões estão em greve, os caminhoneiros. E para chegar o oxigênio lá, é levado por um transporte, por um caminhão. Uau! Aí, aeroportos. Tem aeroportos no país, só não está parado Congonhas e Guarulhos, mais algum outro, porque tem dutos, a gasolina vai direto, chega lá direto no aeroporto. Congonhas e Guarulhos é assim. Mas tem muitos aeroportos que estão parados. E houve hoje que o próprio aeroporto de Guarulhos pode ficar sem combustível, não sei como. Você tem duto que vai direto lá. Mas eu ouvi dizer isso. Então, olha quantos setores são atingidos. E uma coisa vai puxando a outra. Os transportes coletivos param. E como as pessoas vão trabalhar? E como uma coisa vai puxando a outra, vai atingir o setor financeiro e econômico da nação. Os próprios bancos. E aí? Por isso nós precisamos orar, amém? Mas isso, de certa forma, não digo que, mas então foi bom isso acontecer? De certa forma, sim. Porque isso chacoalha a igreja. Isso nos acorda. Amém, amados? E uma coisa importante, quando você for orar, ora por você por último. Ora pela tua casa por último. Esteja acontecendo o que for, mas ora primeiro. Para aqueles que estão lá, pela nação, pelas cidades aí, pelas pessoas que estão abandonadas aí no meio da rua. Ora sim pela nação, ora por nações, ora pelas autoridades. Aí no final, você vai orar pelos teus familiares e por fim, por você. Amém, amados? Porque eu aprendi assim e é assim mesmo que se faz. Agora, outra referência. Eu não dei essa, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se você não ora, a tua carne vai te tentar, porque é a tua carne que te tenta. Pastor, pensei que fosse o diabo. Não, é a tua carne. Não há tentação senão humana. Olha só. A tua carne te tenta, por quê? Porque você não está em espírito. Se você não ora, você não vai andar em espírito. Então você vai estar sujeito a muitas situações, a muitas aberturas que você vai dar para o diabo, sim, através da sua carne. Você não está orando, você vai ficar enfraquecido. Foi isso que Jesus quis dizer. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que espírito? Não é o Espírito Santo, é o teu espírito. O espírito do homem. Diz que está pronto, porque ele quer que você ore. Mas a tua carne está mais forte que ele. Ele diz, a carne é fraca. Amém, queridos? Terceira referência, Efésios capítulo 6, isso o apóstolo Paulo fala pelo Espírito. É importante isso, em nome de Jesus. Versículo 18. E orai em
todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Agora, você pode perguntar, apóstolo, o que significa isso? Como é que eu vou orar em todo o tempo? Ele está dizendo o seguinte: orai em cada situação, em todo o tempo, porque cada momento acontecem situações na sua vida. Então, por isso que ele está falando orar em todo o tempo. E você também pode estar em espírito, é o que ele fala aqui. Você às vezes não está orando com a boca, mas você está lá no seu trabalho, você está lá no ônibus, na condução. Mas você está conectado com Deus em espírito. E muitas vezes você está orando em espírito. Você está falando com Deus através do espírito, por pensamento, e o pensamento leva ao espírito, e o espírito leva a Deus. Amém? Primeiro aqui, depois entra aqui e vai a Deus. Você se conecta com Deus pelo Espírito. Amém, queridos? Vigiar nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Todos os santos, todas as pessoas crentes. Quer dizer, que você conhece. Você vai orar por eles. Por isso que eu falei, a última pessoa que você ora é por você mesmo. Orai também por mim. Então, vou falar para vocês. Orem por mim, tá? Amém, queridos? Você pode ter certeza, eu não estou falando isso por vanglória de maneira nenhuma. Mas eu nunca começo a orar por mim. Jamais eu comecei a orar por mim mesmo. Eu sempre começo a oração falando quem Deus é, adorando Ele, louvando, agradecendo a Ele. Aí depois eu entro em oração pelas pessoas, pelos obreiros, pela igreja, pela cidade, pelas cidades, pela nação. Aí eu vou a outras nações, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que eu conheço, que estão lá, ou aquelas que estão debaixo da nossa cobertura. Eu vou orando, orando, orando. E lá por final eu vou orando pelos familiares. Mas é assim. É assim, amém? Você vai ver que eficiência isso tem na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E por que ele fala para orar por ele? Para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Está dizendo assim, para que a porta da revelação da palavra se abra diante de mim e eu fale com ousadia e com intrepidez a palavra de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é o seguinte. A célebre oração, ou o célebre versículo que está em 2 Crônicas 7,14. O apóstolo não teria outra coisa para falar hoje? Não, é oração mesmo. Se o meu povo, você é quem? Levanta a tua mão. Nós vamos falar junto isso. Eu vou dizer com a nossa mão levantada. Eu sou o povo de Deus. Eu me chamo pelo nome do Senhor. Porque você é cristão. Não, não precisa dizer isso. Eu estou dizendo por quê. Porque você é cristão. Você está em Cristo. Então é o nome do Senhor. Amém? Você tem o nome do Senhor em você. Você tem Cristo em você. Por isso que ele diz isso. Se eu me humilhar, primeira coisa que ele fala, humilhação. Para pensar. Olha, você vai fazer uma oração, mas é sem orgulho, tá? Em humilhação. E orar, eu vou orar, diga. E eu vou buscar a tua face. E eu vou me converter de caminhos que possam ser errados na minha vida. E aí o Senhor vai ouvir. O Senhor vai perdoar os meus pecados. Perdoar os pecados do teu povo. E vai sarar a nossa terra. Senhor, sara a nossa terra. Sara o teu povo. Sara esta nação. Porque ela precisa de ti. Nós precisamos de ti. E por isso, faz um milagre hoje.
Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos um pouquinho. Aleluia. Eu vou dizer o seguinte, Deus te levanta como uma potência. Ele colocou uma potência dentro de você. Isso não é por você mesmo. Deus fez isso. Deus colocou a graça dele sobre ti. Deus colocou o amor dele dentro do teu coração. Então você tem uma potência e você é uma potência para Deus. Deus, ele não te amaldiçoa, mas ele te chama de bem-aventurado. Deus, ele te perdoa. Deus, ele te cura. Mas antes disso, ele te perdoa, depois ele te cura. Deus, ele remove qualquer cativeiro que seja. Deus removeu o cativeiro do pecado que estava sobre a tua vida. Deus removeu o cativeiro da indiferença. Deus removeu o próprio cativeiro da indolência que estava na sua vida, amados. Nós não somos mais indolentes, mas nós somos chamados por Deus. Nós somos convocados por Deus. E essa é a maior glória, o maior milagre de Deus. Quando ele foi para a cruz, e ali na cruz ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Pesava uma acusação, através de ordenanças, pesava uma acusação contra nós, que nós não tínhamos direito a ser salvos, que nós estávamos perdidos, que nós éramos pecadores eternos, que nós não teríamos direito a essa libertação. Mas Cristo na cruz nos libertou. Cristo na cruz nos perdoou. Cristo na cruz removeu o que pesava, a maldição do pecado que pesava contra nós e nos fez povo dele. Nos fez a sua família, a família da fé. Por isso que diz na palavra, não somos mais estrangeiros ou peregrinos, somos concidadãos do céu. Somos família de Deus. Somos ligados por meio de Cristo a todas as bênçãos que foram determinadas por Ele já foram determinadas, amado. Portanto, em nome de Jesus, nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa. Nós já temos tudo. Amado, eu vou dizer uma coisa, eu vou reafirmar o teu chamado. Que você é uma pregadora do Evangelho.